falar sobre a unidade da família e a unidade da igreja. E aqui está a igreja, né? Nós estamos prontos para as ações das últimas horas. Precisou lavar uma panela? Vamos lá, a gente lava. Precisou fazer uma oração? A gente para e faz uma oração. Porque somos uma família. Porque estamos juntos, orando e intercedendo um pelos outros. E neste espírito aqui de confraternização nesse dia, vou trazer aqui algumas palavras, algumas orientações, algumas referências bíblicas. E peço que os irmãos analisem e tomem como prática de vida e adotem isso como uma verdade na vida de todos os irmãos. Das primeiras vezes a gente não tem muita... Ainda a gente vai situar porque tem o som da piscina, tem o som da panela, tem essas coisas todas. Mas a gente vai concentrando e a coisa vai acontecendo. Amém, irmãos? Está sendo filmado também, então eu agradeço aqui o pastor Lorisvan, agradeço toda a liderança desse trabalho, irmão Marcelo, muito obrigado por ceder sua casa, irmã Luzimar, a Sara, eu vi Sara por aí, Esther também, que Deus abençoe essa família aqui. Queridos, vamos ler então Mateus 12, 25, para nós termos quem tiver sua Bíblia, quem tiver sua Bíblia via smartphone, fique à vontade. O importante é que a palavra de Deus seja refletida. Amém? Glória a Deus. Vamos separando aqui algumas outras. Mateus 12, 25. Amém? Diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém. Nós vamos começar com essa palavra dita por próprio Jesus, quando ele é questionado. Esse é um momento da Bíblia em que ele expulsa os demônios. E aí algumas pessoas falam assim: ele está fazendo isso por causa de... ele está fazendo o nome de Beuzebu. E aí Jesus vai explicar para os apóstolos logo depois, que fala assim: olha, não pode ser, porque se fosse por Beuzebu, esse endemoniado iria continuar sendo endemoniado. E aí ele fala que um reino, ele pega deste exemplo e fala assim: uma casa dividida não subsiste. Então, mais para frente ele vai explicando, de maneira que a gente pode entender que tem um poder na unidade do corpo de Cristo. Ele pega um contra-exemplo, um exemplo ali de uma ação que ele foi questionada, e traz isso para os apóstolos, trazendo a importância da unidade. E aí ele vai descrever que uma estrutura, ele vai falar de uma igreja, ele vai falar da unidade da igreja, e vai trazer um termo, que a casa subdividida não subsiste. Ou uma casa dividida não subsiste. E aí a gente vai relacionar o que? A casa com a igreja. É a proposta que o nosso líder trouxe hoje. Obrigado, crianças. Benção. 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 A proposta que nós temos hoje é justamente de avaliar isso. Quando o irmão Olisvan me convidou e falou assim: irmão Arthur, nós queríamos ter um momento ali na confraternização e a gente refletisse sobre uma palavra que nos trouxesse a importância da união da família e da igreja. E aí eu, pesquisando, estudando esses últimos dias com o bispo, vendo algumas referências, ele já traz uma importância de que as casas, né, as famílias que formam a igreja, é a base da unidade daquilo que nós vamos socializar, daquilo que nós vamos estar em comunhão. Então a necessidade, existe uma relação de uma coisa com outra. A sua casa, você deve estar em união com os seus irmãos, para que a igreja prevaleça. Eu vou pedir, daqui a pouquinho a gente põe o somzinho junto, só para a gente pegar o som aqui, Matheus. Eu vou dar aqui mais para frente, fica melhor assim, né? Pronto. Aí daqui a pouco a gente põe, tá bom? Só porque a gente pegar aqui o raciocínio. Então, queridos, quando ele traz isso, a gente vai refletir das nossas últimas ações que nós fizemos aqui da igreja. No domingo de manhã nós tivemos uma aula que nós falávamos sobre
o sacrifício pela culpa. À noite, tivemos uma palavra do nosso pastor Arizano, e a última citação que ele disse é o seguinte: ele falou sobre um personagem bíblico. Alguém deve lembrar? Naamã. E ele conclui a pregação falando o seguinte: que nós devemos converter para nós servirmos. Então, a gente vai começar agora de um momento embrionário. À medida que eu sirvo, à medida que isso... Nós vamos lembrar um momento da oportunidade que o irmão Marcelo disse no domingo, da nossa necessidade de sabermos em que patamar espiritual nós estamos, para nós chegarmos na grande concepção do nosso tema hoje, que é a união da igreja. Começa de mim. A casa subsistir, a casa estabelecer, começa de mim. Passa pelo meu companheiro, pelo meu irmão, pela minha família, até chegar na igreja. E da igreja até ter comunhão com o maior, que é Cristo. Então a nossa palestra, ela começa recapitulando, a gente pega aqui alguns trechos, alguns pontos do que nós estamos vivendo. É importante do que a gente analise de domingo para hoje. As ações imediatas. O que eu vou fazer da terça-feira à tarde para a eternidade? Começa agora. Terça-feira à tarde é agora. Muitas pessoas em menos de 24 horas vão entrar no espírito de comunhão com Deus. Vão colocar que agora por 40 dias eu vou fazer um jejum, eu vou ter uma instrução dessa, vou levar uma vida de santidade. Mas o crente leva a sua vida de santidade a todo tempo e a toda hora. Porque ele sabe que ao ser santo, ao conviver com os santos, ele está se preparando para a grande chegada do Mestre. Glória a Deus. Então, passando de Mateus 25, nós vamos agora para um próximo salmo, que é o 133. Alguns já sabem de cor. É uma referência muito falada, muito dita, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, que ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, para que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Eu viver em união com meu irmão, eu tenho promessa de bênção e vida para sempre. Sempre, para sempre. Amém? Para sempre. E aí eu vou trazer então alguns conceitos com os irmãos, para a gente fazer aqui 5 perguntas, e nós temos 5 pontos aqui que nós vamos trabalhar. A gente vai desenvolver, dialogar juntos sobre isso. Amém? Eu gostaria de já no que eu estou falando, estar em união com os irmãos no desenvolvimento dessas ideias, na exposição deste estudo, que é a palavra do Senhor. Não estou falando nada diferente do que a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente... O que é unidade? Só isso, vou só puxar aqui. Amém. O que é unidade? Às vezes a gente confunde a unidade com um termozinho chamado de uniformidade. Sermos uniformes, sermos todos iguais. E aí que está a diferença do termo de unidade. Por quê? A unidade pressupõe você conviver com aquele que é diferente a você, mas todos baseados e pautados numa orientação de Cristo, apontados para Cristo. Amém, irmãos, queridos? Estão chegando? Glória a Deus. Se nós formos pensar sobre unidade, ou essa diversidade, o que é tudo ser igual, a gente vai pensar como se fôssemos uma linha de produção. E Deus nos faz diferente, né? Deus nos faz diferente, Deus nos faz cada um com sua personalidade, com sua genética, para que justamente possamos conviver uns com os outros.
Então é importante que a unidade ela seja uma opção de um estilo de vida. É importante que você tenha isso como a minha forma de viver. Porque naturalmente nós temos um direcionamento egoísta. Nós temos um direcionamento de pensarmos somente na gente. Basta você estar numa fila para servir um almoço, você vai observar. Coloca as pessoas com fome, coloca as pessoas querendo ser servidas, e ali você vai observar que nível de humanidade as pessoas estão tendo. Então, assim, precisamos ter a educação e a convivência daqueles que geralmente não vão estar como pensar como a gente e respeitar. Então vamos prosseguir aqui, queridos, trazendo uma leitura aqui, Efésios 4:11, que diz o seguinte: apóstolo, Deus dá uns para os apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores, e outros doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11. Cada um tem uma atividade, cada um tem, a gente pode entender, cada um é de uma forma, mas todos feitos para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente já está pensando alguns pontos aqui sobre unidade. Primeiro nós pegamos lá a unidade. Só um instante, queridos. Primeiro nós temos aqui bênção e vida para sempre. E agora a gente está falando aqui edificação do corpo de Cristo. Então a unidade, ela não é uma palavrinha só para a gente praticar e estarmos juntos, louvamos nos mesmos hinos, nos mesmos tons, nas mesmas afinações, lemos os mesmos, fazemos as mesmas orações. A unidade, ela também é para a gente fazer a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo na terra é o quê? É a igreja. E a igreja é formada por quê? Pelas pessoas que formam o quê? Famílias. Então uma coisa vai alimentando outra. Amém? Os irmãos de Corinto apreciavam o seu próprio dom e alguns entre eles classificavam os dons mais importantes do que os outros. Esse é o problema de nós. Por isso que vem essa palavra. Por isso que tem essa carta escrita nesse termo que ela fala. Em 1 Coríntios 14:12, Paulo nos diz que assim também vós, como os desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. A unidade é o princípio e um estilo de vida que nos aponta para um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. Efésios 4:5. A unidade nos aponta para um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Portanto, meus queridos irmãos, é a chave da união. E o que acontece com a união? A união faz a força. A união faz a força. Então, nós seremos unidos a partir do momento que nós seremos fortes, a partir do momento que formos unidos e que nós tivermos a consciência disso. Em verdade vos digo que tudo que ligardes no céu está ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. E por que nós estamos falando isso? Porque às vezes a gente acha que a gente vai viver a nossa vida não dando importância para isso, e na eternidade nós seremos unidos. Se tudo que a gente faz já é ligado aqui, então eu já tenho que praticar a minha união, o meu convívio suável e agradável. Eu tenho que praticar Salmo 133 já hoje. Porque Mateus 18:18 vai dizer que tudo que você fez aqui estará ligado na eternidade. Então, nós precisamos adotar esse estilo de vida para que essas perguntas que eu vou fazer aqui, nós temos um tempinho ainda. Agradeço os irmãos por estar assim, um pouco antes do almoço, né? Espero que todos tenham tomado um cafezinho reforçado. Mas a gente aqui tá bom que a gente pode controlar a cozinha ali também, né? Aí já dá o sinal ali de nós mesmos, né? Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos no nosso prazo aqui então. Feitas essas palavras iniciais, eu gostaria de fazer 5 perguntas. A igreja os irmãos não precisam responder agora, mas eu preciso que os irmãos avaliem essas 5 perguntas para a gente prosseguir aqui nos 5 pontos que nós vamos detalhar aqui, as referências bíblicas sobre a unidade. Sermos unidos.
De que forma o local apropriado para Deus agir? Existe uma situação apropriada? Deus age numa situação específica? Eu preciso ter uma situação única, eu preciso ter um comportamento para que Deus possa agir? Ou eu posso estar de qualquer jeito, a qualquer momento? Deus é Deus, se Ele quiser Ele é Deus, se não quiser Ele é Deus, né? Como identificar a forma de nossas práticas cristãs? Como que eu posso então, Marco Túlio, no meu dia a dia, eu demonstrar e eu ter a unidade, eu ter comportamentos, eu ter crenças que me levem ou que nos elevem à unidade? Porque a unidade não depende também só de mim em algumas circunstâncias, vai depender também do meu irmão. Como as famílias das igrejas prosperam? Através da unidade. Unidade traz prosperidade? Como nos tornamos presas fáceis para o inimigo? Se eu não tiver unidade, eu sou mais fraco, eu estou mais vulnerável? E como confirmamos nossas crenças e forças no mundo espiritual? Eu preciso de fato fazer algo? Eu preciso conviver? O cristianismo exige que eu tenha uma postura voltada para o meu irmão, que eu demonstre unidade? Ou eu posso ter comunhão apenas com Cristo? Algumas perguntas que nós vamos trazer aqui. E começando por esses questionamentos, nós vamos trazer nosso primeiro ponto aqui, que é a unidade de forma ou local apropriado para Deus agir. A unidade, ela cria, gravem isso, queridos, um ambiente perfeito para a ação de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos 2:1, cumprimentando... Desculpa, embalei aqui. Em Atos dos Apóstolos 2:1, diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como um vento veementemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Coríntios 14:12 diz pra gente: Paulo nos diz que assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pegou um trechozinho aqui no meio, porque acho que eu digitei errado aqui. Na verdade, em Atos dos Apóstolos ali, eles estavam unidos. E ali a gente tem grande no início da igreja, para os irmãos que não conhecem o Novo Testamento, ali é um primeiro momento em que a igreja se manifesta no poder sobrenatural de Deus. Onde diz que labaredas de fogo, porque estavam juntos. Então estavam em união. Precisamos estar em união para que Deus possa agir no nosso casamento, na nossa família, na igreja, no trabalho, na sociedade. O homem desenvolve apenas se ele tiver união. Ele desenvolve apenas porque ele é um homem capaz de socializar. E a nossa diferença está em entender que a forma ou o local apropriado para Deus agir está em todos os aspectos da nossa vida. A título de curiosidade, trazer para os irmãos aqui, no domingo, eu não sei se alguém estava assistindo aquela experiência de uma empresa que fez um lançamento de um foguete. Por que eles estão gastando bilhões? Eu peguei uma frase da reportagem, quando um dos executivos lá dá a resposta, ele fala assim: nós sabemos que a sociedade, a humanidade terá um fim. A humanidade terá um fim. A humanidade terá um fim um cataclisma. E aí, o que eles estão procurando na verdade? Ele cita que a exploração de minerais, os recursos minerais vão acabar. E é preciso que a terra seja um lugar só de vida. Vida e paz. E o que eles estão procurando na verdade? Um local onde eles possam viver. Onde as gerações do futuro possam estar vivendo, não nessa terra da maneira que é. Nós sabemos os fins das coisas, nós sabemos o que vai estar por acontecer. Nós sabemos que há um direcionamento bíblico nas coisas, na política, na história. E que
É importante que hoje nós já tenhamos a consciência da nossa união, porque em breve Cristo voltará e levará a tua igreja. Então a união cria um ambiente perfeito para aquela primeira questão que nós fizemos: qual a forma local para Deus agir? Segundo ponto aqui, na pergunta que foi feita: como identificar a forma de nossas práticas cristãs? A união legitima a vida do crente. Eu só sou crente, irmão Marcelo, porque eu convivo com os meus irmãos, porque eu estou no dia a dia nas atividades da igreja. Se eu não estou convivendo com os meus irmãos, se eu não pratico o Salmo 133, eu vivo em isolamento. E essa é a dificuldade que está tendo hoje. E essa é a dificuldade que está trazendo, que as pessoas estão colocando, que elas podem, elas mesmas, serem deusas de suas vidas. Você pode viver sim da maneira que você quiser, e depois na quarta-feira de cinza está tudo resolvido com 40 dias. Você vai acertar sua vida e você depois prossegue. Mas será que... Eu não estou questionando o hábito de outras religiões. Pelo contrário, nós respeitamos. Daí vem a nossa legitimidade. Porque nós sabemos que não é no confronto, mas é pelo convencimento e pelo amor. Mateus 5, 23 a 25 descreve: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mesmo como um cristão, a Bíblia me traz: se você tem alguma divergência, se você tem alguma coisa que está impedindo, que está enfraquecendo, que está trazendo o elo fraco para a sua união, você está quebrando este elo, você está quebrando. Então vai lá, resolva, para que o seu culto, as suas ofertas, os seus dízimos, os seus trabalhos sociais sejam reconhecidos para o Senhor. Depois eu vou sugerir aos irmãos que leiam Isaías, primeiro capítulo de Isaías. Nós estamos estudando esse trimestre o livro de Levítico e trazendo as ofertas, né? E tem uma partezinha lá, já talvez no versículo 14 ou 15. Algum dos irmãos pode separar aí para a gente, por favor? Vamos fazer uma leitura aqui. Amém? Isaías 1, capítulo 1 aqui. Eu vou marcar alguns versículos aqui justamente para a gente falar da legitimidade da nossa vida como crente. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o microfone fica melhor aqui por causa de estar gravando, tá? Por isso que a gente está gravando aqui. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1. Isaías 1. Isaías 1, 11. Isaías 1, 11. Amém? Localizaram? Amém. Diz ainda o 14. Estamos estudando esse trimestre, hein? Diz ainda o 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrecem, e a minha alma já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. 15. Pelo que quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos, sim, multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça no órfão, tratai da vossa causa das viúvas. Irmãos, eu não consigo aprender, eu não faço o bem, eu não pratico o que é reto, eu não ajudo o oprimido, eu não faço justiça ao órfão, eu não trato a causa das viúvas, se eu não praticar a unidade nas minhas ações. Amém? Então, quando pergunta como identificar a forma das nossas práticas cristãs, é culto, é oferta, é dízimos, é trabalho social, é corrigir com meu irmão, mas é termos a presença de Deus de maneira com que não tenhamos aqui a prática de Isaías 1, que o profeta já começa trazendo
essa palavra dura. Vamos prosseguir aqui, que a unidade da família legitima a vida do cristão. Vamos para a próxima aqui. A gente traz também um crescimento espiritual do corpo de Cristo. A pergunta que é feita é o seguinte: como as famílias e as igrejas prosperam? Muitas das vezes nós queremos pegar só a parte da Bíblia que traz promessa para a gente, que traz prosperidade, coisa assim, e às vezes a gente esquece das pequenas práticas que nós temos, né? O crescimento espiritual é amando os nossos irmãos para que não tenhamos a quebra da unidade familiar e da igreja. A edificação pelo amor em nossos lares e da igreja. Ter pensamentos diferentes da unidade. Eu penso de uma maneira, meu irmão pensa de outra, mas nós sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Gosto de uma cor, minha esposa gosta de outra. Nossa penúltima pergunta aqui. Penúltima pergunta, para a gente já ver as nossas considerações aqui. A unidade, perguntar primeiro aqui antes, eu posso... eu vou terminar aqui e depois eu vou fazer um pouquinho diferente aqui da gente trazer, tá? A vitória sobre o reino de Satanás. 2 Coríntios 2, 10, 11 diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque eu também perdoei. Se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Podemos utilizar as fórmulas, né? Que não sejamos vencidos por Satanás. Jesus nos ensina a jejuar, a orar, a lermos a Bíblia, a edificar em amor os nossos lares e da igreja. Tem uma parte de 1 João 5 que fala assim: sede vigilantes, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda no derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Às vezes a gente passa despercebido que os nossos irmãos também podem estar passando por dificuldade. Então a união, ela nos faz perceber essas possibilidades de que eu preciso entender aquele momento que ele está passando. Às vezes não está passando por um bom momento, às vezes não está passando assim. E precisamos, por quê? Satanás, ele pega justamente esses momentos, essas, às vezes, fraqueza, para trazer para você uma dificuldade. E aí, por último ponto aqui, a unidade vai trazer para a gente autoridade e força no mundo espiritual. Às vezes a gente vai ter crise econômica, vamos ter crise moral, casamento dividido, problemas políticos, prevalência de opinião pessoal, quer ser servido em vez de ser servir, não respeitar ou interceder por lideranças. E as pessoas não estão crendo que seus problemas poderão ser resolvidos com o apoio dos outros e até mesmo não acreditando que Cristo voltará. Eclesiastes 4, 9, 10 descreve que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, e seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caído não haverá um outro que o levante. O plano de Deus não é que vivamos só. O plano de Deus não é que tenhamos aqui a preocupação de colonizar Marte. O plano de Deus é que proclamemos um reino celestial nesta geração. E unidos numa única força, nós vamos vencer as potestades. As pessoas estão com medo de termos os outros, pois no mundo, e às vezes até na igreja, os outros nos empurram para baixo. Vou fazer ABC. XYZ. Não dá. Não tem um apoio. Não tem um... Né? Cadê a união? Cadê a força? Estou desmotivado. A união traz para a gente motivação para as nossas ideias. Uma boa equipe de louvor é uma boa equipe onde as pessoas são unidas.
Eu estava vendo na internet um testemunho de um músico, de um cantor famoso. Eu vou citar, eu não esqueci o nome dele aqui, a gente está gravando ele também, mas, enfim. É uma benção, você assiste o DVD do músico, está lá, e ele falando, olha, eu saí porque ele não agiu como pastor, ele não acertou, não pagou os empregados. Você vê que ele internamente, eu falei, Senhor, eu orava com esses hinos. Eu via esse DVD, eu era ministrado que estava, e eu não sabia que estava ocorrendo isso. Problemas de união. Às vezes a gente está achando que está tendo força ali, mas quais são as motivações, né? Eu orei, pedi a Deus, não tire de mim essas canções, porque são canções abençoadas. Mas agora eu já ouço esse cantor, já falei aí, ó, aquele cantor que fez desse jeito, né? Então, essa desunião, ela tira a autoridade espiritual. E precisamos ter autoridade espiritual em nossas vidas. As pessoas estão com medo de termos os outros, de ter o outro como um aliado. Porque muitas das vezes, aquela que você vai se abrir, aquele que você vai conversar, ele não vai trazer para você aquele apoio que você está precisando ali. E aí, queridos, para a gente terminar essa parte aqui da nossa explanação, tá no tempo? Tá no tempo, irmã Manilda? Estamos no tempo? Está certinho? Amém? Glória a Deus. Então nós estamos no tempinho. Eu vou terminar aqui essa parte de explanação, mas nós vamos continuar. Eu vou pedir licença aqui ao pastor, que eu possa continuar. Nós temos toda essa estrutura aqui, né? Mas nós vamos continuar de uma outra forma. Eu estarei no meio, falando com os irmãos. A gente está mais formal aqui assim, mas depois vamos seguir assim. E nós vamos terminar essa parte. Vamos dar início para uma outra, lendo Efésios 4. Os irmãos que estiverem com Bíblia podem se separar aí. Efésios 4. Vou separar, vou ler já aqui os versículos que nós vamos ler. Amém? O apóstolo Paulo começa com um pedido. Né? Um pedido. O verbo rogar, o verbo pedir, né? Rogo-vos, localizaram, queridos? Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Suportar pelo amor e unidade pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? 13. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais, diz o 14, meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia enganam fraudulosamente. Antes, diz o versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A unidade é uma estratégia de chegarmos a Cristo. E aí a gente vai ter agora, finalizando essa palestra, esse conjunto de instruções que trouxemos aqui, para falar uma coisa. A palestra não termina. Ela, na verdade, ela começa no próximo passo. Qual é o perfil? Qual é a minha interação? Quais são os meus pontos de vista? Quais são as minhas atitudes de forma a ter a liderança da minha caminhada, a exercer, a servir na minha caminhada rumo ao alvo que é Cristo. Efésios 4 é o motivo dessa reunião hoje.
Efésios 4 é para a gente também aqui. Nós podemos hoje trazer 2018, Praça do Bicário 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Suportando uns aos outros com amor e guardando a unidade pelo vínculo da paz. Precisamos orar por Israel, para quê? Porque ela tenha um vínculo da paz. Precisamos orar pelas famílias, por quê? Porque ela cresça na unidade do amor. Precisamos orar pela igreja, por quê? Para que ela cresça direcionada no grande encontro com a cabeça que é Cristo. Esta é a ligação de unidade. Esta que está a relação de família, família, sociedade, igreja, numa motivação de unidade, de fortaleza, de crescimento espiritual do reino. Esta é a mensagem do reino.